E hoje o nosso alerta vai para um perigo que muitas vezes age sem fazer barulho. Nós estamos falando das hepatites virais. Você sabia que milhões de brasileiros têm a doença e não sabem? Pois é, por ser uma infecção majoritariamente silenciosa, ela pode passar anos escondida aí no organismo, provocando danos graves e severos ao fígado, como a cirrose e até o câncer se não for descoberta a tempo. Então, para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse tema e nos dar orientações muito importantes, nós recebemos hoje aqui no Jornal da Manhã o médico infectologista Dr. Igor Pressinotti. Dr. Igor, seja muito bem-vindo à nossa rádio, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Bom dia, Flávio, bom dia, Jonathan, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Veio na chuva também, né, doutor? Choveu bastante, viu? O senhor mora em Birigui? Não, moro em Araçatuba. Mora em Araçatuba. Eu moro em Araçatuba, trabalho lá e aqui. Também fica na estrada, né? Fico na estrada todo dia. É bom. Eu gosto do caminho. A cabeça vai... É verdade. Vai arejando. Aí que você chega em casa, toda a raiva já passou no caminho. Todo o estresse do dia já... Você vive isso também, né? Por isso que o Jonathan está sempre de bom humor. Quando chega em casa quando chega em casa já passou a raiva, já passou o nervoso, assim, a gente chega zen. Muito bom. Olha só, isso aí, tá vendo? Terapia. Estrada também pode ser terapia. Ô, doutor, vamos falar sobre as hepatites aí, destacar a importância desse assunto, né, e a relevância em relação às pessoas que podem ter sintomas ou podem ter algum sinal aí que mostre que ela tem a hepatite. Mas antes disso, quais são as hepatites virais mais comuns e quais são as suas formas de transmissão? Então, aqui no Brasil, a gente tem 3 hepatites virais que são as mais importantes, né, que é a hepatite A, hepatite B e hepatite C. Né? Existem a hepatite D e hepatite E, mas na nossa região, no Brasil, não é tão importante. A D e a E são mais importantes assim na Índia, na Ásia. E no Brasil, somente a D lá para a região amazônica, mas a gente é muito raro aqui. Para a nossa região, os importantes são a hepatite A, B e C. A hepatite A, ela é de transmissão oral, né? A gente fala oral fecal. Em outras palavras, você comeu cocô, né? Você comeu uma comida contaminada de alguém que manipulou sem lavar as mãos, ou então de alguém que contaminou aquela comida por ter manual. E muitas vezes você nem foi manipulação da comida, foi manipulação daquele talher que serviu a comida, né? Atenção aí para quem come em restaurantes, que se você higienizar a mão antes de pegar no talher e depois, né? Porque você pode se contaminar ali, né? Naquele talher comunitário. Então essa é a hepatite A. A hepatite B e a hepatite C são de transmissão predominantemente sanguínea e sexual, tá? Mas mais importante é a transmissão sanguínea. Apesar de sexual a gente sempre recomendar o uso de preservativos e tal, a sanguínea é a mais importante para a hepatite B e C. Ô, doutor, agora desses 3 tipos que são mais importantes a gente tocar, né, aqui no Brasil, a hepatite A, B ou C, tem alguma que é mais grave, né, ou causa danos mais severos ao corpo? Então, a hepatite A é aquela que todo mundo já viu falar alguém que teve hepatite, principalmente criança, né? Porque criança é menos higiênica, né? Não lava a mão, tem mais compartilhamento. Então, a hepatite A é aquele menino ficou amarelo, aí você fica uma semana em casa, amarelinho, não precisa nem internar muitas vezes e volta. Essa hepatite ela é autolimitada, ela é mais branda e ela só é grave quando um adulto pega, né? Porque o adulto ele já tem uma defesa, né, um sistema imunológico mais robusto, então na hora que ele tem uma infecção dessa, ele inflama mais. Então ele pode ter um quadro mais grave de hepatite A. Mas só que isso é raro. Na extrema maioria das vezes a hepatite A é branda. A hepatite B e C, eles têm uma certa gravidade por 2 motivos. A primeira, eles tendem a se cronificar. Então, ou seja, não é igual a hepatite A que você tem, fica amarelo e sara. A hepatite B e C você pega e pode ficar anos com ela de maneira assintomática. Então, ou seja, você tem e não sabe que tem. Né? Você não fica amarelo, você não fica mal. Você só vai perceber quando essa inflamação crônica no fígado vira uma cirrose ou quando ela acaba se complicando para um câncer. Então, em questão de gravidade, de importância, é a B e a C. E a dica que a gente sempre fala, como ela não é
não tem sintomas, né? É uma doença que o pessoal fala vulgarmente, é uma doença silenciosa, você precisa fazer o teste. E o teste é amplamente disponível nas unidades de saúde. Então você vai na unidade de saúde e fala, quero fazer o teste de hepatite B e C. Ele é um teste rápido, em 30 minutos está pronto. Então essa é a maior mensagem, façam o teste. Né? E eu acho que existe um tabu em relação a esses testes, né? Muitas pessoas falam, não vou fazer porque vai que eu tenho. E olha o risco aí, né? exatamente para isso que você precisa fazer. É aquela história, não vou procurar porque quem procura acha, né? Mas é aquilo, fechar o olho no meio da rua e não ver o carro te atropelar não vai fazer ele deixar de te atropelar. Então, não procurar, não pesquisar, não vai tirar o seu problema, né? Então, eu acho que assim, fazer o teste é importante. E o que eu acho que é importante de fazer esse pensamento. Porque quando a gente pensa em sangue, a gente fala, eu não recebi sangue, eu não uso droga injetável, mas a questão é um pouco mais sutil, né? Porque a hepatite B, principalmente, ela é transmissão sanguínea, ela no ambiente ela fica até uma semana viável. Então, uma gota de sangue que cai nessa mesa aqui, uma pessoa que se machucou e sangrou, essa mesa ele fica viável até 7 dias. E aí, o que mais me preocupa são aqueles produtos de manicure e pedicure, né, que são compartilhados, porque é difícil uma que não arranca um bife, né? E aí, é difícil uma que não te arranca um pedacinho de bife. Então, aquilo sangra. E aí fala, não, mas eu tenho autoclave, eu tenho estufa. Eu falo que essas estufas da manicure só deixam o bicho quentinho e confortável, porque ele não tem temperatura suficiente para garantir que aquele vírus seja realmente eliminado. Então, uma outra dica importante aí, né? Se for uma lista de checklist do dia da entrevista. A primeira, faça um teste. A segunda, não compartilhe esse material. Não acredite na esterilização que aquela pessoa diz que está fazendo. Compre e use o seu. Entendeu? Já vai com o kit. Já vai com o seu kitzinho. Aquilo ali, você vai comprando um por semana, um por mês, né? Faz a sua bolsinha e leva, entendeu? Não o compartilhe, não use, não acredite naquela estufinha lá, que eu falo, aquela estufinha só deixa o bicho quentinho e confortável. Não é suficiente para matar, né? Então, a hepatite B principalmente, tá? E a hepatite C também tem esse risco, mas o mais evidente é a B. Mas a C também. Uma outra coisa que você não pode compartilhar, que também às vezes você compartilha, é gilete, né? Às vezes você, principalmente se está no tiro de guerra lá, chega no tiro de guerra, esqueci de fazer a barbada, dá sua lâmina aí rapidinho. Então é melhor você pegar uma noite de guarda, pagar e apresentar um pouco do que você usar uma gilete compartilhada. Então, ou seja, não compartilhe gilete, não compartilhe, porque o povo pensa em doenças transmissão sanguínea, já pensa em droga injetável e fala, eu não uso, eu tô isento. E não é assim. Precisa ficar atento, de fato, a esses objetos que se compartilhados representam riscos aí à saúde, né? Sim. E aí tem mais um ponto que é uma questão bem brasileira, né? Que a gente, antes dos anos 80, até o início dos anos 90, acho que 90 nem tanto, a gente tinha, muita gente era tratado, né? Tipo assim, tinha aquele farmacêutico que tratava as famílias e tal, e eles usavam aquelas injeção de vidro. Quem tem mais de 60 anos? Nossa, eu não lembro dessa. Que você é dos anos 80, né? Você é dos anos 80. Então, quem é de antes, né? Quem nasceu nos anos 70, quem está com 50 para 60 anos, depois vocês colocam aí no WhatsApp para você ver quem já tomou injeção de vidro, né? Você vai ver. Tem as pessoas assim que já estão... Que assistiram o Bozo, né? Que assistiram essas pessoas, elas tomaram injeção de vidro. O cara fervia, né? A agulha tinha até uma lima que o cara dava aquela isso para nós que é óbvio que tem que usar descartável, não era. Então muitas pessoas no passado usaram injeção de vidro porque era uma prática comum dentro da medicina, dentro da farmácia, isso não era uma coisa considerada errada. Então, tem pessoas que têm aí essa idade que tomaram essas injeções, pegaram, e como ser uma doença silenciosa, já está começando a apresentar a cirrose agora. Então, vale a pena fazer essa investigação.
E também as transfusões de sangue antes dos anos 80 não era testado. Então, se você recebeu sangue aí nos anos 80, antes dos anos 80, né, pode ser que você tenha sido contaminado. Só para alugar um triplex aqui na minha cabeça, que alugou na minha cabeça. Alugou o triplex, eu imagino. Dos ouvintes também. Pensando aqui, como o senhor comentou, dessa questão sanguínea, né, de ser a infecção em si, se eu cumprimentar alguma pessoa que tem hepatite e não percebeu que está com alguma ferida, alguma coisa... Não, né? Porque se fosse assim também, você não poderia, tipo, ir para uma academia, sentar num ônibus. Você tem que ter porque quando eu falei quando você está compartilhando um produto de manicure, você está arrancando um bife do outro, sabe, você está ativamente sendo machucado. Só o contato com a pele íntegra, né, o contato de pele com pele, não é assim tão infectogênico, né? Exceto, por exemplo, se você for um profissional da saúde, trabalha num pronto-socorro, que aquilo vai ser a quantidade muito grande de sangue. Aí o que a gente sempre recomenda? Se você tiver um machucado, cobre ele com esparadrapo, né? Não fica com ferida aberta num ambiente de pessoas que sabem da mente, porque estatisticamente você tem que ser muito azarado para você ter um machucado aberto naquele momento que você encostou no outro machucado aberto de uma outra pessoa, e aquela pessoa até infectada e com vírus suficiente para te transmitir. As probabilidades vão diminuindo tanto que sorte mesmo. Não sei, acho que é o oposto da sorte, né? Aí não tinha nem o que fazer, mas aí não se preocupa com isso, não é esse tipo de transmissão. Você tem que ativamente ter que usar uma gilete, essa questão não. Então, assim, tira esse triplex aí da cabeça, não tem problema. Pronto, Jonathan. Doutor, a gente está falando bastante de prevenção, né, de como de prevenir, a importância da testagem, dos exames. Vamos supor que a pessoa faça o exame e mostre ali que ela tem a hepatite, né, o AB ou a C. Como é que é definido o tratamento? Tá, então, vamos lá. Existe tratamento para ambas as doenças, tá? Antigamente não tinha, principalmente na hepatite C, a gente tinha, era muito difícil, né? O tratamento era difícil, ruim e caro, né? Hoje ele é um tratamento fácil, eficaz, só que continua caro, mas o SUS, graças a Deus, paga pra gente. Então a hepatite C hoje, ela tem uma taxa de cura superior a 98%. Nossa, sabe? É uma medicação que você toma por 3 meses e assim, eu lembro que eu tinha, eu trabalho, né, no serviço de atendimento de HIV/AIDS e hepatites virais em Birigui. Eu tinha uma lista de hepatites, né, de pacientes com essa hepatite. Hoje eu não tenho mais, porque todos que chegam são curados. São raros os pacientes de hepatite C que não são. Acho que eu nunca tive um paciente que não foi curado. Por isso que você não pode fugir do teste. Faz o teste que você... E ao curar a hepatite, você não vai mais ter aquele fígado inflamado, não vai mais virar cirrose, aqueles riscos de cirrose e câncer, né, acabam. Então, o tratamento ele é eficaz, ele é um tratamento oral, então, ou seja, em 3 meses você está curado, né? E são comprimidos. Já a hepatite B, ela também tem tratamento, ela também são tratamentos eficazes, também é oral. É que a diferença é que alguns pacientes eu não consigo interromper o tratamento, né? Ele não consegue adquirir uma cura que permita que eu pare de tratar. Então ele fica tratado, ele fica assim, sem que o vírus cause mais mal para ele, só que se eu paro de dar o remédio, o vírus volta. Então ele fica cronicamente tratando alguns pacientes. Alguns eu consigo, o corpo com o remédio consegue criar uma imunidade definitiva. Alguns eu não consigo. Então, eu dou o remédio, ele não vai ter problema nenhum, mas é um comprimido por dia, não tem quase efeito colateral nenhum. Eu não, tipo assim, é raro um paciente reclamar de efeito colateral. Eu falo, faz de conta que é vitamina e toma. Aí vem a cada 3 meses aqui para te fazer uns exames. E ele passa a vida inteira, assim, até o final, tomando remédio e sem nenhum efeito. Tanto do remédio, assim, colateral do remédio, quanto efeito da doença. Então, tanto a B quanto a C, a C é curável, a B é curável quando não é tratável, né? Então, ou seja, são doenças. Só que qual que é
a nosso maior nó? A pessoa não faz o teste. A pessoa não faz a pessoa não descobre que tem. Então, se eu preciso que você faça o teste para eu poder te tratar, né? Então, ou seja, é aquilo, é igual aquele cara assim, que Deus poderia me ajudar para eu ganhar na Mega Sena. Então aposta, né? Tipo assim, não tem como você só ganhar na Mega Sena sem aposta. Então é a mesma coisa, eu só consigo tratar quem testa. Então façam um teste. Até porque, né, doutor, vamos pensar assim, a pessoa que tem hepatite não faz o teste, não descobre que tem. Como o senhor falou, na hora que ela vai perceber é quando uma doença já está com cirrose. Já está com cirrose. Ou eventualmente já está começando a ficar magro, nódulos no fígado, vai ver um carcinoma hepatocelular. Então, ou seja, você não precisa chegar até aí, né? Você não precisa ter medo do diagnóstico. Doutor, o consumo crônico de álcool agrava o risco das hepatites? Ou isso é um mito? Não, na verdade é porque a gente está falando de hepatite viral. É uma hepatite que você pegou por um processo infeccioso. Sim. Agora, o álcool, ele causa uma hepatite. Então, ele causa uma hepatite alcoólica. Então, a pessoa que vai tomar no álcool, ele pode ter uma hepatite alcoólica grave. Eu já tive pacientes que precisou quase que ir para transplante, porque ele ficou muito mal. Como pessoas que ele tem aquela hepatite, é uma hepatite mais leve, mas como a pessoa não para de beber, ele vai ficando com aquela hepatite crônica, ele pode evoluir para cirrose, né? Então, sim, existe a hepatite causada pelo álcool. Agora, se você tem o azar de ter hepatite viral e beber, aí, pelo amor de Deus, aí você... Então, você faz o combo. Aí você faz o combo. Então, o que eu falo para o paciente que tem hepatite B e C? Eu falo, olha, deixa eu te tratar, depois você volta pra beber, sabe? Tipo assim, espera eu terminar esse tratamento pra ser um problema de cada vez, entendeu? Não vamos ter dois. Então, tenha paciência. Tenha paciência. Então, para com a cerveja, vamos tratar, espera 3 meses de tratamento, terminou, tá? Então agora vamos ver se você pode voltar a beber aos pouquinhos, o tanto de fígado que sobrou, porque também o álcool faz parte do nosso processo, o álcool faz parte do nosso processo social. Então, assim, eventualmente, um fim de semana, tomar uma cerveja, uma taça de vinho, né? Então, acho que é tranquilo. Doutor, a gente está já no finalzinho da nossa entrevista, mas eu preciso fazer uma pergunta aqui que eu acho muito importante. Existe vacina para hepatite? A hepatite C não tem vacina. A hepatite B tem. E todos nós fomos vacinados, porque ao nascer a gente já é vacinado. É que nem todo mundo conseguiu ter imunidade. A vacina não é 100% eficaz. Então, para a maioria de nós é eficaz, a gente nunca vai ter hepatite B. Mas algumas pessoas houve falha vacinal, tá? A hepatite A também tem vacina, mas ela entrou no calendário vacinal do SUS mais recente. Então, algumas pessoas ainda não tomaram da hepatite A. Então, é uma opção aí você ver se você já não tomou para se vacinar, porque entrou recentemente no calendário vacinal. Então, tem a vacina, a C não, mas a C a gente consegue tratar, desde que faça o teste, a gente consegue fazer o tratamento. Então, acho que a moral da história, né? Se a gente puder dar a moral da história, faça o teste. Faça o teste, porque você precisa saber se você tem ou não. Se você não tiver, ótimo. Se você tiver, é preciso tratar. E ponto 2, não compartilhe material de manicure, pedicure, que isso daí também há um risco real de você ser infectado. Uma coisa importante, né? A gente pode ampliar essa testagem para as outras doenças transmissíveis. Sim, com certeza. Porque praticamente todas, inclusive o HIV, se você fizer o tratamento, você tem uma vida absolutamente normal. Exatamente. Então, ou seja, os mesmos locais onde fazem o teste para hepatites, faz o teste para outras doenças, inclusive as sexualmente transmissíveis, como HIV e sífilis. Então já faz o combo, faz hepatite B, C, HIV, sífilis, que você já trata. Você vai ter problemas graves de saúde só se você não souber que você tem a doença para fazer o seu tratamento. Não é? Então procure aí realmente as unidades de saúde, façam os testes, porque essa é a maior dica que a gente pode deixar aqui para você identificar como é que está a sua questão de saúde e se algum problema for identificado, fazer o tratamento adequado. Dr. Igor Pressinotti, muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez. Foi um prazer, falei demais. Mas... Falou muito bem, e eu acho que não é só levar a informação para as pessoas, é levar a informação de uma forma que as pessoas entendam, e eu acho que a gente cumpriu essa missão hoje. Legal, eu agradeço a oportunidade, estou à disposição para próximas conversas. Perfeito, obrigado, doutor, uma ótima quinta-feira. Jonathan, precisamos ir embora, hein? Sim, mas amanhã, sexta-feira, estaremos de volta, em último dia da semana, o último dia do mês, verdade. Fechando julho com chave de ouro, hein? É isso aí, a gente espera vocês amanhã às 7 da manhã aqui na Jovem Pan Araçatuba. Tchau.
Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã. Nelore